Olá, esse é o Por Dentro das Indústrias. Estamos na nossa 6ª edição desse projeto que tem como objetivo trazer informações, entrevistas, curiosidades e muito mais sobre as indústrias que poderemos um dia fazer parte. Aproveite que está em nosso canal no YouTube e deixe sua inscrição e o seu like para nos ajudar. Também siga a gente nas nossas redes sociais, no Insta, @caicuen, para nos acompanhar em outros projetos que também realizamos. Eu sou Gabriel Lucas, mais conhecido como Costela para a galera da faculdade, sou o atual diretor de projetos, e com a gente aqui está a Ana Flávia Martins, diretora de eventos. Tudo bom, Ana? Como é que você está? Oi, Costela. Oi, Sandra. Tudo bem? Muito feliz de fazer parte daqui. Então, pessoal, hoje nós vamos falar e tentar mostrar um pouco sobre a Unilever. Para quem não conhece, a Unilever é uma multinacional de bens de consumo que tem como produtos alimentos, bebidas, produtos de limpeza e de higiene pessoal, tendo várias outras empresas subsidiárias, como a Ben & Jerry's, famosa por seus sorvetes, e a Axe, empresa famosa pelos seus desodorantes. E para representar a Unilever hoje, com a gente, ela que é engenheira química formada na nossa querida UEM, possui uma carreira de 17 anos na Unilever e que atualmente trabalha nos Estados Unidos. Sandra Almeida, tudo bom, Sandra? Agradecendo desde já por ter aceito nosso convite. Tudo bem, Costela? Tudo bem, Ana Flávia? Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar de volta ao UEM, depois de 17 anos. Outro corte, vamos lá. Beleza. Sandra, dá um resumo, como é que funciona a indústria aí, do processo, do início ao fim? Você pode dar um resuminho, como é que funciona aí? Claro, vou tentar falar um pouquinho sobre a Unilever, acho que você já introduziu um pouquinho, né? É uma empresa gigantesca de bens de consumo, como você falou, a gente trabalha com produtos alimentícios, limpeza da casa, cuidados pessoais, sorvetes, né? Atuando em mais de 190 países, e em todos os dias a Unilever toca pelo menos 2,5 bilhões de consumidores que têm pelo menos um produto da Unilever na sua casa ao redor do mundo. E a gente tem mais de 400 marcas, né? Então, você vai ver que é um pouco complexo explicar sobre os processos produtivos, né? No Brasil, por exemplo, a Unilever já está atuando há mais de 90 anos, e também a gente está dentro dos lares brasileiros, a gente tem várias das marcas que são favoritas dos consumidores, como você mencionou, Rexona, Ben & Jerry's, mas temos também Dove, Hellmann's, Omo, Fofo, Maizena, né? Então é uma gama grande de marcas que a Unilever possui, ou seja, como a gente produz vários produtos diferentes, a gente também tem vários processos de produção diferentes, né? Então, é impossível englobar tudo aqui, mas posso dar alguns exemplos, né? Eu trabalhei muito com o processo de fabricação de sabonetes, por exemplo, tanto sabonetes Lux, Dove, Rexona, Lifebuoy, né? O processo de produção de sabonetes é um processo bem conhecido para os engenheiros químicos, que é o processo de saponificação, né? Então, tudo começa com o recebimento das matérias-primas na fábrica, né? A gente passa pelo descarregamento e armazenagem dessas matérias-primas. É claro que a gente faz todo o processo de análise físico-química, microbiológica, para checar a qualidade e especificação das matérias-primas. E aí, as matérias-primas seguem para tanques de armazenamento e aí vão para o processo produtivo, né? A saponificação, talvez vocês já tenham ouvido dentro, estudando engenharia química, mas é uma reação química em que a gente reage os óleos e gorduras com uma base. E isso forma a base do sabonete, ou que a gente chama de sabão base, por exemplo, né? E aí esse sabão base, ele é enviado para um secador, né? Porque ele é um líquido quente, a gente envia para um secador e para uma extrusora para atingir tanto a umidade desejada, quanto atingir também uma forma de transporte mais fácil. Então, a gente transforma esse sabonete no que a gente chama de noodle, que é como se fosse um macarrãozinho mesmo, no formato desse sabão base. Depois de ter feito essa secagem, a gente segue, então, para o processo de diferenciação, que a gente chama, em que a gente vai incorporar os perfumes, os corantes, todos os outros ingredientes funcionais do sabonete, como outros agentes hidratantes, emolientes, também agentes emotivos. Isso é feito numa misturadora, e depois do misturador a gente segue por um moinho, em que a gente passa o sabão por 2 moinhos, numa espessura bem fina, para incorporar todos os ingredientes, e aí a gente passa por um processo de extrusão, né? A extrusão, ele vai formar o que a gente chama de um billet, que imagina uma barra comprida, né, mais sólida de sabonete, e segue, então, para uma prensa, onde a gente dá o formato final do sabonete,
e aí a gente segue para o processo final de embalagem, que pode ser numa embalagem de papel, num cartucho, numa embalagem plástica, e aí vai para o encaixotamento, paletização, e aí segue para o centro de distribuição. Né? Esse é só um exemplo de sabonetes. Alguns dos outros processos são parecidos, vamos dizer, que envolvem toda a parte de processo ou de mistura, de preparação da formulação, como, por exemplo, maionese, você pode até falar que é um pouco parecido com sabonete, porque você está pegando, de novo, um óleo, né, misturando as matérias-primas num misturador. A diferença, é claro, de quando você pensa na maionese, por exemplo, a gente também tem o processo de pasteurização, né, que é uma coisa que provavelmente vocês aprenderam aí também. Mas alguns dos processos de fabricação de alimentos, eles são parecidos também. A Unilever, em alguns dos processos, tem processos mais químicos, como se fosse uma indústria química mesmo, como o caso da saponificação, no caso dos detergentes em pós, em alguns casos a gente tem um processo de sulfonação dentro da fábrica também, para criar matéria-prima, então em alguns casos a gente produz a própria matéria-prima, e em algumas outras categorias o processo vai ser mais simples, como uma mistura, emulsificação, suspensão, não necessariamente envolvendo uma reação química, mas de qualquer maneira, em qualquer processo que a gente faz, tem um controle bem grande de todos os parâmetros de processo, controle de qualidade para garantir que a gente vai ter o produto dentro das especificações para o consumidor final. Né? Então, esses são só alguns dos poucos exemplos para mencionar os processos de fabricação que a gente tem, né, com uma variedade de diferentes produtos dentro da Unilever. E, Sandra, você pode falar quais são as possíveis atuações de engenheiro químico dentro da Unilever e também como é seu trabalho, o dia a dia do seu trabalho? Claro. Bem, possibilidades diversas para a atuação de um engenheiro químico na Unilever. Né? Antes até do processo produtivo que eu expliquei das fábricas, né, a gente começa na Unilever com o processo de desenvolvimento do produto, junto entre o time de marketing e o time de pesquisa e de desenvolvimento, definindo as novas formulações, as novas embalagens. Né? E essa parte de desenvolvimento de produto é uma grande área de atuação para um engenheiro químico, né? Pensando quais são as tendências do mercado, quais são as novas tecnologias, né? Seguindo as tendências, por exemplo, de produtos veganos, produtos com menos plásticos, por exemplo. Então, a área de pesquisa e desenvolvimento, uma grande área de atuação, né? Tanto na parte do desenvolvimento das formulações e embalagens, mas também na parte de pesquisa de novos materiais, né, dessas novas tendências, mas como um pesquisador, quase como um cientista. E aí, quando você vai para a parte de produção mesmo, a parte das fábricas, depois que essas formulações, esses produtos foram desenvolvidos, também tem uma gama grande de atuações. Né? Você pode atuar como um engenheiro de produção, por exemplo, que o conhecimento do engenheiro químico é super importante e ajuda você a ser um bom engenheiro de produção, quando você conhece bem os processos que são utilizados para aquela produção. Você pode atuar como um engenheiro de qualidade, por exemplo, fazendo mais o controle de qualidade, garantia de qualidade. Você pode atuar como engenheiro de processos, por exemplo, foi uma das atuações que eu tive na Unilever. Eu trabalhava com a implementação dos novos produtos nas fábricas, com as novas inovações, fazendo testes, fazendo comissionamentos, garantindo que a gente conseguiria produzir aquele novo produto dentro das especificações, da fábrica com eficiência, com segurança, com qualidade. Então, engenheiro de processos é uma outra área de atuação. Engenheiro de projetos, que também foi uma das áreas que eu já atuei, né, em que você é responsável por executar os projetos, mais as instalações dos projetos, né? Por exemplo, né, dependendo do que a gente vai começar a produzir, ou se a fábrica está crescendo, você tem uma expansão, você pode ter necessidade de instalar uma nova planta de processo, instalar uma nova linha de embalagem, né? Instalar uma nova, vamos dizer, uma nova estação de efluente, tratamento de efluentes. Então, aí o engenheiro tem que atuar como um engenheiro de projetos, que a gente chama na Unilever, fazendo todo o design, né, a especificação dos novos equipamentos, das novas instalações, trabalhando com fornecedores para comprar esses equipamentos, instalar, fazer toda a gestão do projeto do início ao fim. Também pode atuar como um engenheiro de melhoria contínua, né, que está trabalhando diretamente com a fábrica, usando essas ferramentas de melhoria contínua, como Lean, Six Sigma, etc., para melhoria constante da performance, melhoria dos custos, melhoria da qualidade. Também uma área de atuação que é mais nova, vamos dizer,
e que é super importante, super atual, é trabalhar como engenheiro de dados ou engenheiro de analíticas, ou como a gente chama também, cientista de dados na Unilever hoje, né? Essa área de manufatura 4.0, indústria 4.0, utilizando as informações disponíveis para controle de processo e para melhorar a sua produção, né, trazer novas inovações e usando realmente informações e analítica para acelerar os resultados da empresa, né? Ou, por exemplo, um engenheiro ambiental, você pode trabalhar na área de meio ambiente, né, com tratamento de efluentes, com melhora da sustentabilidade, criando projetos de sustentabilidade, ou até um engenheiro de segurança, né, também atuando na área de segurança para garantir a segurança das instalações, da produção, trazendo melhorias. Ou seja, esses são só alguns exemplos, né, a gama, né, a quantidade de diferentes atuações que você pode ter é gigantesca, e eu acho que essa é uma dos benefícios do engenheiro químico. Um engenheiro mecânico não necessariamente consegue atuar como engenheiro químico, mas um engenheiro químico tem um conhecimento básico de mecânica e você pode atuar mais como engenheiro mecânico. O engenheiro químico pode atuar como engenheiro de alimentos, pode atuar como engenheiro de produção, e não necessariamente o contrário, né? Então, a versatilidade da engenharia química abre portas, muitas portas, né? E aí, para a segunda parte da pergunta, como que é o meu dia a dia, né? Como eu disse, eu estou há 17 anos na Unilever, então eu já atuei como engenheira de processos, engenheira de projetos, gerente de projetos, engenheira de inovação, como compradora técnica, comprando os equipamentos, ou seja, né, atuei em diversas frentes. Hoje, como eu sou diretora de engenharia aqui nos Estados Unidos, para todos os produtos de higiene, limpeza, cuidados pessoais. Então, o meu dia a dia mesmo é trabalhando com os times de engenharia. O meu time, então, está distribuído nas 5 fábricas que a gente tem aqui. E aí, a gente está responsável pela entrega de todos os projetos de investimento que a gente faz na fábrica, implementação de todas as inovações, todos os novos produtos. A gente está acompanhando, monitorando, fazendo os testes, fazendo os comissionamentos. Eu sou responsável também pela construção da estratégia de engenharia, quais vão ser os investimentos nos próximos anos, né? Ligando realmente a engenharia com as necessidades do negócio, com a estratégia do negócio, para entregar, através dos conhecimentos técnicos, entregar né, a performance da empresa. Então, o meu dia a dia hoje é bastante em reuniões, em discussões, menos fazendo a engenharia em si, né, mas ainda usando toda a base do meu conhecimento técnico para acelerar os resultados da empresa. Eu gostaria de frisar a parte que ela falou muito de área que engenheiro químico pode fazer parte. Eu falei, essas são algumas, ou seja, não é à toa que engenharia química é engenharia a melhor de todas, sem dúvida. Óbvio. Sandra, eu acho que a próxima pergunta você não vai ter um número exato para nos responder, mas você tem ideia de quantos engenheiros químicos trabalham na Unilever? Né? Você acertou a resposta. Bem, eu não sei dizer quantos engenheiros químicos atuam na Unilever, mas deixa eu falar sobre alguns números. A Unilever no mundo tem mais de 160 mil funcionários, sendo que somente no Brasil a gente tem mais de 10 mil funcionários, como um todo, né, que atuam aí nas fábricas, em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, etc., em todas as diferentes áreas. Quando a gente olha o que a gente chama na Unilever de comunidade de engenharia, ou seja, todo mundo que tem uma função no mundo, e no nome da sua função tem engenheiro de alguma coisa, engenheiro de produção, engenheiro de processo, engenheiro de manutenção, né? A gente tem uma comunidade que a gente conta com mais de 8 mil engenheiros ao redor do mundo, e com certeza vários deles são engenheiros químicos. Eu não sei dizer quantos são engenheiros químicos, mas vários são, né? Eu acho que um destaque especial também, se você pensa na área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente na área de desenvolvimento de processos e de formulação, eu tendo a dizer que a maioria são engenheiros químicos, e aí, né, espalhado pelas fábricas, nas diferentes funções, né, o engenheiro químico, como eu disse, pode atuar em várias funções, mas a gente tem também engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, elétricos, etc., né, até porque a gente tem uma gama diferente de processos e a gente tem que ter essa diversidade. E esses 8 mil são só as pessoas que têm no cargo engenheiro, né? Mas, como eu falei, a gente tem engenheiros hoje que trabalham na área de planejamento de produção, né? Porque, de novo, na engenharia você
aprende como pensar, como fazer planejamento, etc. Então, de novo, a versatilidade do engenheiro te faz com que seja possível que você atue em áreas fora de áreas técnicas também. E alguns engenheiros hoje atuam fora de áreas técnicas, e a Unilever preza muito pela formação de engenheiro, porque, de novo, te ensina a pensar, né, ter aquele pensamento sistemático, te ensina a resolver problemas complexos. Então, você pode atuar em áreas diferentes. É difícil dizer um número, mas, com certeza, muitos engenheiros na empresa. Muito legal. Bom, pessoal, já fiquem contentes que tem várias vagas para vocês. Brincadeira. E agora sobre a empresa. Quais são as culturas, os valores da empresa? O que eles prezam? Assim? Ótimo. Bem, eu estou há 17 anos na Unilever, então, com certeza, a cultura da empresa e a missão da empresa foi uma das coisas que chamou minha atenção, né, e que me faz continuar na Unilever por todo o tempo. A missão da Unilever é trabalhar para criar um futuro melhor para todas as pessoas todos os dias, né? A gente quer com que as pessoas se sintam bem, se sintam bonitas e aproveitem mais a vida através das nossas marcas, né? Os nossos produtos e os nossos serviços. Então, uma das coisas que a gente preza muito é essa questão de fazer tudo para que a gente crie um mundo melhor, né? Então, a parte de sustentabilidade, quando eu falo de sustentabilidade, não é só em relação ao meio ambiente, mas é criar um mundo que seja mais sustentável. Isso é muito forte na Unilever, né? A gente tem um propósito na empresa, em que a gente diz que empresas com propósito duram, marcas com propósito crescem e pessoas com propósito prosperam. Então, é uma empresa que tem uma cultura de inovação muito grande, que veio lá do nosso fundador, William Lever, né, que foi o criador da Unilever, que ele viu uma oportunidade lá nos 1800 na Inglaterra, a criar um sabonete que era acessível para a comunidade, que podia combater os problemas de higiene e, ao mesmo tempo, crescer a empresa, né? Então, ele não era filantrópico, ele queria crescer a empresa, mas fazendo uma coisa que seja sustentável para o mundo e que melhore a condição de vida das pessoas. E esse espírito de inovação, de criar coisas diferentes, é uma coisa que faz uma parte super forte da cultura da Unilever, né? E também a outra parte da cultura que eu acho que é super legal também, é que é uma cultura que realmente acredita que qualquer funcionário, todo mundo, pode atingir o seu potencial, né? Então, esse ponto sobre pessoas com propósito prosperam, né? A gente tem uma cultura que a gente chama de lifelong learning, que significa que você precisa aprender para o resto da sua vida, né? Você nunca para de aprender, você nunca deixa de ser um estudante. Então, a Unilever está sempre desenvolvendo, trazendo novas capacitações, te dando outras oportunidades dentro do seu próprio trabalho, da sua função, para que você esteja sempre se desenvolvendo, né? E cuidando do seu bem-estar, achando o seu balanço, né? De work-life balance, né? Então, porque também quando as pessoas estão melhores, elas também são mais produtivas. Então, acho que esses são os aspectos principais da cultura da empresa que realmente chamam a atenção. Eu gostei bastante dessa parte da evolução do indivíduo, acho que é importante que cada um evolua tudo. Mas, indo para a próxima pergunta, qual é o diferencial da Unilever perante as demais empresas, Sandra? Bem, eu diria que o principal diferencial, Costela, é realmente esse ponto da sustentabilidade, né? Em 2010, a Unilever criou esse plano de sustentabilidade da Unilever, que tem como visão que é realmente trazer o crescimento do negócio, mas, ao mesmo tempo, reduzir o nosso impacto ambiental, né? A gente realmente acredita que, para eu dobrar o tamanho da Unilever, eu não preciso dobrar o meu impacto ambiental. Então, desde 2010, sustentabilidade é uma coisa que está muito enraizada na estratégia da empresa, não é uma subestratégia, uma coisa à parte, é realmente parte integral de tudo que a gente faz, e o principal motivo é porque a gente realmente acredita que, para a Unilever prosperar, o mundo precisa prosperar, né? Então, imagina, hoje em dia a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em áreas de escassez de água, por exemplo, né? Então, imagina se eu desenvolvo produtos que necessitam de uma quantidade gigantesca de água, né? Eu vou só contribuir para mais escassez de água no mundo. Então, a gente realmente leva isso a sério e fala, como que eu posso produzir produtos para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Produtos que sejam mais inteligentes e que utilizem menos água, por exemplo, né? Tá desenvolvendo produtos que são concentrados, né? Que performam
independente da qualidade de água, se é uma qualidade de água melhor ou menor. Então, a gente realmente acredita que a gente só consegue crescer a Unilever se a gente crescer e se a gente melhorar o mundo e se for um negócio que é sustentável, né? A Unilever atua diretamente com parceiras, com órgãos governamentais, criando políticas para reduzir deflorestamento, aumentar o uso de fontes de energia sustentáveis, combater a fome, combater desigualdades sociais. Você mencionou Ben & Jerry, por exemplo, que é uma marca que atua muito forte na parte de desigualdade social. A marca Dove atua muito forte, além do produto, atua muito forte na parte de autoestima para meninas, né? Então, a gente realmente quer criar um mundo melhor, e para mim esse é o diferencial, porque a Unilever realmente tomou a sustentabilidade como parte integral de tudo que a gente faz, né? E a gente só vai, né, a gente vai ter um mundo, talvez, daqui a 30 anos, 50 anos, se a gente tiver todas as empresas que realmente atuam dessa maneira, e não pensem só em né, usar todos os recursos naturais, né, tirar vantagem, etc. Né? A gente precisa ter um mundo daqui a 50 anos. Se não tiver um mundo, não tem empresa. Né? Então, a gente leva isso muito, muito, muito a sério. Nossa, todo mundo deveria ter esse pensamento, essa consciência, né? Mas agora, gente, para nós, futuros engenheiros, como que é o ingresso do profissional na indústria? Se é processo seletivo ou é entrega de currículo, alguma outra forma? E com qual frequência eles acontecem? Bem, existem, vamos dizer, 3 maneiras principais em que um engenheiro pode entrar na Unilever, vamos dizer. Primeiro, o programa de estágio, né? A Unilever tem um programa de estágio formal, que ele é destinado a estudantes universitários que estão no penúltimo ano e no último ano de graduação. Não tem restrição de cursos, então, para engenheiros, mas também para outras graduações, né? Dependendo da função que você, né? A gente tem estagiários em diferentes áreas. E a Unilever, ela preza muito pela diversidade. Então, o mais importante é que seja você único, né, vai ser o melhor estagiário para a Unilever. O processo, ele é anual, né, e ele é disponível em todos os lugares. Vou falar um pouquinho mais sobre o Brasil, especificamente, né, então ele é aberto para todas as localidades que a gente tem no Brasil. A Unilever tem 10 fábricas no Brasil, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. Além disso, a gente tem os nossos escritórios centrais também, então a gente tem vagas nas várias localidades. E, além disso, esse processo, a gente está buscando ainda mais trabalhar com um ponto de diversidade, né, daqui para frente. Ou seja, né, penúltimo, último ano, ou seja, se você está se formando em 2021 ou 2022, você poderia se aplicar esse ano no processo seletivo. Se eu não me engano, o processo seletivo fecha na semana que vem, ou talvez até no final dessa semana, ou seja, dá tempo ainda, né, de aplicar para o processo seletivo. Todas as etapas do processo, elas são online hoje, né, principalmente com a pandemia, né, então você passa por várias etapas, entrevistas, né, uma entrevista prévia, entrevista final, etc., para fazer todo o processo seletivo. Então, essa é uma das maneiras de ingressar na Unilever. A segunda maneira é através do nosso programa de trainee, né, que é um programa de desenvolvimento de liderança, que aí a gente tenta atingir um número maior de pessoas. O programa de trainee, ele é para pessoas que já se formaram, né, e você pode entrar no programa de trainee até 2 anos depois de ter se formado, né, então, para quem está se formando, quem se formou no final do ano passado, né, ou ano retrasado, pode aplicar agora para o programa de trainee também, ou para quem está se formando agora. O processo de trainee também, né, para diversas áreas, diversas formações, é um processo de desenvolvimento de liderança, então é um processo que leva 3 anos, em que você passa por diferentes áreas da empresa. É um processo também que, hoje em dia, você pode até ter uma rotação internacional, em uma das rotações que você faz, ir para um outro país. Então, você tem que ter uma mobilidade, porque com certeza, você vai mudar de localidade nesses 3 anos. Talvez trabalhar um pouco numa fábrica, talvez trabalhar um pouco no escritório corporativo, etc., né? E aí a gente está procurando as pessoas que a gente vê que vão realmente desenvolver a liderança para ser os futuros líderes da empresa. E aí, para o programa de trainee,
também, eu acho que a gente está no momento em que as pessoas estão aplicando agora, né? Então, está aberto nesse momento, né? Se alguém tiver interesse, essa é a hora para aplicar. E aí também o processo, de novo, hoje em dia é todo virtual, tem uma parte de games online que você faz, né? Participa de jogos online, que a gente vai testar e vai verificar várias competências, e aí também tem todo o processo de entrevista. E aí, o terceiro processo, né, ou a terceira possibilidade é o que eu chamo de ingresso direto, que foi como eu entrei na Unilever. Eu não fiz estágio na Unilever, nem fui parte do programa de trainee. Eu me formei, comecei a procurar emprego, entrei lá, unilever.com.br/careers, e aí você vai descobrir todas as vagas abertas que a Unilever tem, né, para vagas de ingresso. Foi assim que eu entrei na Unilever, né, então vale a pena ir lá no site da Unilever e ver quais são todas as oportunidades que a gente tem no momento, contratando para as diversas fábricas, para as diversas localidades. Essas são as 3 maneiras principais. Maneira de entrar no Unilever não falta, né? Agora, continuando no fio de ingressão no Unilever, quais são os principais requisitos que vocês procuram nos candidatos? Bem, eu diria, Costela, que o mais importante é que você tenha atitude, né, que você tenha vontade de trabalhar duro, que você saiba trabalhar em time, né, tenha uma boa comunicação. É claro que o seu conhecimento técnico e a sua formação vão ser a base para tudo que você faz. Mas é claro, principalmente quando você pensa num estagiário, ou até num trainee, ou até numa vaga direta, uma pessoa que acabou de se formar, a gente não está procurando experiência, né? Mas a gente quer achar aquela pessoa que tem atitude, tem aquele brilho nos olhos, e que a gente sabe que vai se desenvolver. A Unilever tem muita oportunidade de desenvolvimento, tem muito suporte, né, em que você vai ter pessoas que te ajudam a desenvolver também. Então, tem que ter aquela garra, né, tem que saber se comunicar, porque você vai trabalhar com pessoas de várias áreas diferentes, trabalhar em time, e aí, né, o engenheiro tem uma vantagem, eu diria de novo, né, por esse, né, saber resolver problemas complexos, né, em diversos lugares, não só técnicos, né, pensamento analítico, pensamento sistemático, que isso ajuda em muito dessas coisas, né, e ter atitude para vencer. Sim, e agora uma questão mais específica, a gente já falou um pouco, mas qual a importância da produção da indústria para a sociedade? Bem, acho que a gente tocou um pouquinho nisso, mas como eu falei, a Unilever, hoje em dia, toca pelo menos 2,5 bilhões de consumidores todos os dias, né? Provavelmente você nem pensa sobre isso, mas se você começar a olhar na sua cozinha ou no seu banheiro, você vai ver que tem um produto da Unilever lá, né? E você nem Só para conscientizar um pouco, 2,5 bilhões é um quarto do planeta. 2,5 bilhões de pessoas, ou seja, sempre tem uma pessoa que na casa tem algum produto da Unilever, 400 marcas, né? Uma quantidade muito grande de produtos, né? Ou seja, a gente toca a vida de muita gente. Então, a gente tem essa responsabilidade social ligada com o nosso plano de sustentabilidade, que também vai além dos nossos produtos, né? De novo, a gente quer produzir produtos que não são somente bons para as pessoas, mas são bons para o planeta. E que a gente está impactando, então, a sociedade de uma maneira positiva. Eu dei o exemplo de Dove, mas vou trazer de novo. Dove, além de ser um sabonete, né? E aí, hoje em dia, Dove é uma marca que vai além de sabonetes, shampoos, etc., mas surgiu como sabonete Dove, que além de trazer hidratação para a pele, é uma marca que tem uma responsabilidade social muito grande de trazer autoestima para meninas, né, que estão crescendo, estão se desenvolvendo e tem muito problema de autoestima. Então, a Unilever, Dove faz workshops todos os anos nas escolas, né, atuando junto com meninas, adolescentes, para desenvolver autoestima. O Lifebuoy, por exemplo, que é um outro sabonete, trata muito a questão de saneamento básico, de higiene, de lavar as mãos, né, para reduzir mortalidade infantil. A marca Knorr, por exemplo, que vocês também conhecem aqui no Brasil, né, sopas, caldos, etc., a gente tem trabalhado com parcerias para criar o que a gente chama de entender quais são os alimentos do futuro, que são os alimentos que são bons para as pessoas e que, ao mesmo tempo, são bons para o meio ambiente, que usam menos água para a produção, usam menos quantidade de terra para a produção, ou seja, quais são os alimentos sustentáveis. Porque, de novo, a gente tem essa missão social de não só vender o nosso produto, mas criar uma sociedade sustentável. A gente trabalha com pequenos agricultores, né, para desenvolver os pequenos agricultores e dar mais oportunidades. Ben & Jerry, como a gente falou,
né, luta contra as desigualdades sociais, Black Lives Matter, que talvez vocês viram nos Estados Unidos, todas as questões de, né, desigualdades sociais, Ben & Jerry está sempre atuando nessa área. Então, a gente sempre tem esse propósito por trás das marcas, né, que é para realmente criar esse mundo melhor. A gente trabalha buscando fazer com que todas as nossas matérias-primas venham de fontes sustentáveis, né, ajudando os pequenos agricultores, os pequenos negócios, e também suportando o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, por exemplo. Então, esses são só alguns exemplos do impacto que a Unilever tem na sociedade. Se você pensa no tamanho da empresa, 2,5 bilhões de pessoas, né, consumindo o produto da Unilever, imagina se a gente faz um produto que não é bom para o meio ambiente, que não é bom para o consumidor, que não é bom para a sociedade. Só a quantidade de pessoas que a gente toca todos os dias, imagina o tamanho do impacto, tanto positivo quanto negativo, que a empresa pode ter. Você falou bastante de a parte ambiental, que a Unilever preza bastante, né? E vamos focar um pouco nisso. Como é que a Unilever trata a questão socioambiental no geral, assim? Como é que vocês resolvem o problema? Sim. Então, como eu falei, há 10 anos atrás, 2010, a gente criou esse plano de sustentabilidade da Unilever, que realmente está enraizado em tudo que a gente faz. Dentro desse plano, a gente criou 50 metas agressivas, né, porque a gente acredita, de novo, que as metas são críticas para a Unilever, para o crescimento da Unilever, mas também são críticas para a sociedade e para o mundo, né? Então, de novo, uma das metas é ter 100% das nossas matérias-primas vindo de fontes sustentáveis, né, de fazendas ou, né, produções sustentáveis. A gente atingiu no ano passado 62% das nossas matérias-primas já vindo de fontes sustentáveis. Uma das metas é também trazer o saúde e bem-estar e trazer saneamento básico e higiene para a população. Então, a gente trabalha principalmente em áreas de baixa renda, na Índia, bastante, trazendo unidades móveis de lavagem de mãos, chuveiros, etc. Então, essa é uma outra meta. A terceira meta, por exemplo, é como que a gente desenvolve negócios liderados por mulheres, e também como que a gente desenvolve negócios que a gente chama são negócios diversos, né? Liderados por mulheres, por pessoas de cor, de orientações diferentes, etc. Então, no nosso plano de desenvolvimento de fornecedores da Unilever, a gente também tem uma meta que uma certa quantidade dos nossos fornecedores precisam ser de empresas diversas, que a gente chama. A gente tem metas para combate do desflorestamento, por exemplo, e uma outra meta é a redução do uso de plásticos. Então, a Unilever tem uma meta super grande, a gente tem trabalhado em vários projetos para redução de plástico, reduzindo a quantidade de plástico de embalagem e também usando plástico reciclável. Então, vários dos nossos produtos de higiene e beleza, por exemplo, hoje já possuem 100%, são feitos através de plásticos reciclados e não plásticos novos, né, nunca usados. Então, essas são algumas das metas, mas são 50 metas e que a gente monitora constantemente qual que está sendo a evolução, né, e os planos são realmente enraizados no dia a dia, tanto da engenharia, né, os projetos que o time de engenharia tem que fazer, eles têm que estar ligados com a estratégia do negócio, mas também em todas as outras áreas, né, no desenvolvimento do produto, em todo o trabalho de marketing que a gente faz também, eles também estão todos ligados com as metas, essas metas de sustentabilidade. E a gente soube também que hoje você está trabalhando nos Estados Unidos, como a gente tinha falado antes. E como funciona essa mobilidade aí dentro da empresa? Bem, hoje eu estou baseada nos Estados Unidos, como eu disse, eu já estou há 17 anos na Unilever. É a terceira vez que eu saio do Brasil, na verdade. A primeira vez foi em 2008, foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos. Na época eu era uma engenheira de processos no Brasil, e eu vim para os Estados Unidos para atuar como uma engenheira de produção por um ano na nossa fábrica de sabonetes Dove. Foi a primeira oportunidade que eu tive. Depois disso, em nem lembro mais, 14, acho, eu me mudei para a Inglaterra. Também passei 2 anos e meio na Inglaterra, trabalhando com tecnologia de aerosóis, né, desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento dos equipamentos, desenvolver qual que era a tecnologia que a gente ia usar para produzir desodorantes aerosóis, e aí agora eu estou aqui nos Estados Unidos, né.
Então, a Unilever é uma empresa que tem, se você trabalha duro, né, se você tem uma boa performance, você tem uma quantidade gigantesca de desenvolvimento, né, você tem oportunidade de desenvolvimentos gigantescos. E aí, a forma como a mobilidade funciona primeiro você tem que querer ter essa mobilidade, né, então eu sempre tive essa vontade. A Unilever é uma empresa multinacional, então tinha contato com as pessoas dos Estados Unidos, né, a gente é fábrica de sabonete no Brasil, fábrica de sabonete nos Estados Unidos, então a gente sempre conversava e trocava experiências, fazia projetos parecidos. Então, eu demonstrei essa vontade para a empresa, de que eu queria ter essa oportunidade internacional, e, ao mesmo tempo, a Unilever está sempre olhando, eu preciso de um recurso que tenha essas habilidades, etc., aqui nos Estados Unidos. Então, a Unilever também olha dessa maneira, e aí, quando junta as duas coisas, é quando dá certo, né? Então, tem bastante oportunidade. Como eu mencionei, o programa de trainee, hoje em dia, é uma coisa nova, não acontecia muitos anos atrás, mas nos últimos anos tem acontecido, em que uma das rotações pode ser feita fora do Brasil. Não necessariamente vai ser fora do Brasil, mas em alguns casos tem oportunidade de ser fora do Brasil também. Então, como é uma empresa multinacional, né, atuando em mais de 190 países, tem oportunidades em diversas localidades. Bom, isso é bem legal de a parte de atuar em vários lugares do mundo, é bem interessante. Mas, Sandra, vamos para a última pergunta. Como é para você trabalhar Eu na Unilever? odeio. Quebrando o gelo, brincadeira. Bem, eu estou 17 anos na Unilever, então acho que você pode já julgar um pouquinho o que eu acho, como é trabalhar na Unilever. Foi o meu primeiro emprego, assim que eu me formei, né? 2 meses depois de eu ter me formado, eu comecei a trabalhar na Unilever. Então, acho que eu sou um pouco suspeita para falar, mas espero que eu tenha contado um pouquinho da história da empresa, da missão da empresa, da cultura que a gente tem. É uma empresa que eu me identifiquei, né? Por essa cultura, por essa missão. Né, que tem essa missão de melhorar o mundo, né, e também tem uma oportunidade de desenvolvimento gigantescas, né, como eu estava falando até da minha própria carreira, eu tive oportunidades de ir para outros países, eu atuei em várias funções diferentes dentro de engenharia, né, no momento em que eu achei, olha, agora eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero aprender alguma coisa diferente, eu tive essas oportunidades. Então, é uma empresa que te dá muita autonomia, muita oportunidade de desenvolvimento, celebra muito a diversidade, que para mim é um ponto super importante também, né, diversidade e inclusão, a gente aplica isso no dia a dia, né, eu trabalho com grupos para desenvolvimento, para trazer mais mulheres para a área de manufatura, para a área de produção, que a gente sabe que não tem muitas engenheiras, não tem muitas mulheres ainda nessa área, acho que já melhorou muito, mas a gente trabalha com isso, trabalha com grupos de diversidade para inclusão de latinos, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a diversidade e inclusão é gigantesca, é uma coisa que a gente está vivendo no dia a dia, e que, por causa disso, a gente está sempre lidando e trabalhando com pessoas que têm opiniões diferentes, que têm backgrounds diferentes, que têm opiniões e que vai trazer, né, e que faz o dia a dia de trabalho muito mais rico, né, porque não é todo mundo pensando da mesma maneira, ao mesmo tempo, é claro que a gente tem essa missão, essa visão, essa cultura, né, todo mundo tem seu ponto de vista e a gente tem essa liberdade dentro da Unilever para trazer os diferentes pontos de vista. Então, é uma empresa maravilhosa para se trabalhar, né, e que tem, sim, uma gama super incrível de diferentes atuações, para você atuar, diferentes produtos, então, maravilhosa. Então, pessoal, esse foi a nossa 6ª edição do Por Dentro das Indústrias. Gostaríamos de agradecer a Sandra, principalmente, por ter aceitado nosso convite e ter compartilhado informações tão importantes sobre essa empresa incrível, e não sei vocês, eu já fiquei com gostinho de querer fazer parte. E caso vocês queiram entrar ou saber mais sobre ela, vocês entram no LinkedIn dela, que a gente vai deixar aqui na descrição. E também, aproveitando que vocês estão aí no nosso canal do YouTube, aproveitem, se inscrevam e também sigam a gente nas nossas redes sociais, o Kayak UEM no Instagram, e acompanhem nossos outros trabalhos. E curta esse vídeo também para nos ajudar. E foi isso, muito obrigada e até a próxima semana.